tudo bem com vocês? Espero que sim, não é? Vamos iniciar a nossa videoaula, não é? Vamos iniciar mais uma semana de estudos, muitos conhecimentos, não é? Vão preparando aí o seu cantinho do estudo, peguem aí o seu livro 2 de ciências, seu estojo completo, a sua agenda e a sua garrafa com água. Vamos lá? Enquanto preparar o ambiente, o cantinho bem silencioso, arejado, não é? Para que você se concentre, tá bom? Hoje vamos dar início ao nosso capítulo 8, falando de ciclos e fluxos. Vamos lá? Separa aí o livro, turminha, e vamos rezar quarto ano. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do nosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos lá, turminha? Quero que vocês peguem o livro 2 de ciências de vocês, não é? Vamos abrir na página 48 e página 49. Tia vai falar sobre ciclos e fluxos, não é? Abram aí enquanto tia vai compartilhar a nossa tela. Vamos lá? Lá na página 48 e 49, eu quero que vocês abram aí, vocês estão vendo? Olha só. O vai e vem, tá falando aí, né, turminha? Vamos ler esse textinho que tem de abertura aí. Ciclos e fluxos. Abram aí, turminha. O vai e vem. Então, o que significa a palavra ciclo, né? Fluxo. Tá falando aí que elas significam passagem, não é? Transferência de alguma coisa. É por meio dos ciclos, né, e dos fluxos que a natureza mantém o seu funcionamento. Quando eles são prejudicados, os seres vivos também ficam ameaçados. Vamos ler? Observe as imagens dessas páginas, quero que vocês coloquem aí, vamos acompanhar com a tia, não é? Elas representam o ciclo de vida, ou seja, a sequência de acontecimentos na vida dos sapos, das borboletas e das galinhas. Vamos lá? Olha só. Então, nós vamos acompanhar, não é, o ciclo vital do sapo, das borboletas e das galinhas. Vamos lá ver? Olha só. Observe para essa imagem, nós temos aí. O que cada uma dessas imagens está representando, minha gente? Nesse primeiro, nós temos o quê? Nós temos ciclos de vida, não é isso? Nós temos que ciclo, não é? Que fluxo quer dizer o quê? Passagem, não é? A transferência, né, de alguma coisa de vida. Então, é isso que nós vamos estudar hoje. Olha só, nesse primeiro nós temos um sapo, né, a sua metamorfose do sapo, ou seja, a transformação até chegar no sapo adulto. Vamos ver aí? Nós temos primeiro os ovos, não é? Os ovos são colocados na água, ficam grudadinhos, né, juntos um ao outro. Depois, ele se torna girinos, né? Os ovos ficam na água grudadinhos após 10 dias, não é? O girino vai quebrar o ovo e ele sai, não é? Para se fixar numa planta. Olha aí, tem sua cauda, não é? Depois ele vai perdendo. O girino se torna em um sapinho jovem, onde ele se perde a sua cauda e as patas traseiras vão se formando, tá? Depois do sapo jovem, ele vai se tornar um sapo adulto. Vocês observaram nessa metamorfose que ela é indicada por setas? Estão vendo aí? Pronto. Então, toda vez que eu lembrar de ciclo, eu vou lembrar de passagem, não é? De transformação, tá certo?
Então, no caso, essas setas, elas estão mostrando a passagem, não é, natural de o quê? Entre os seres vivos, tá bom? Olha só. Na outra página, na página 49, Trocando Ideias, nós temos assim: cada imagem possui 4 ou 5 setas. O que essas setas estão indicando, gente? As setas indicam o quê? A passagem, não é? Elas estão indicando o quê? A passagem de etapa de um ciclo de vida para o outro, não é isso? Na outra página nós temos o quê? O ciclo da borboleta, né? Então a borboleta aí, ó, acompanha. Primeiro é o ovo, né? Depois a larva, olha só aí. Depois a pupa, né? E depois o estágio adulto, tá bom? Então, ela vai iniciar com os ovos, né? Os ovos são postos pela borboleta em folhas de plantas, não é? Depois, ela passa para a fase da pupa, né? Depois da larvinha, a pupa, né? Depois, ela muda de pele, né? Ela usará os fios para construir o casulo, né? Tornando-se uma borboleta, quando ela muda de pele, né? Ela fica para baixo, no casulo, onde vai se formando, a gente já nota as suas asas, né? E aí, depois do casulo, ela torna-se uma borboleta. Está indicado também por setas, ou seja, a passagem, né, desses materiais, essa passagem de uma etapa, de um ciclo de vida para outro. E, por último, nós temos aqui o ciclo, não é, também da galinha, né? Que a galinha põe o ovo. Olha só, depois do ovo ela vai chocar, né? Esquentando esse ovinho. Depois, aí, ó, 2 ou 3 semanas, ele quebra o ovinho, né? O pintinho já está formadinho e sai do ovo, não é? Torna-se um pintinho, até se tornar de novo em um adulto, né? É o ciclo, tá bom? O que aconteceria, vamos lá, trocando ideias. O que aconteceria se todos os ovos de borboletas, de sapos ou galinhas fossem destruídos, minha gente? O que era que acontecia? Esses ciclos, né, de vida desses animais, eles iriam desaparecer. Se a gente destruísse em alguma etapa esse ciclo de vida, então eles iam morrer, ou seja, iria interromper esse ciclo, né, e eles iriam desaparecer, tá bom? Muito bom. Então, hoje nós vamos falar sobre isso. Quero que vocês abram agora, vamos lá. Lá na página 50 e 51, e vamos falar um pouco agora sobre alguns ciclos. Nós vamos ver agora a representação. Abram aí, página 50, peguem seus marca-textos e vamos lá. Observa a representação do ciclo da água na imagem. Olha aí, tia trouxe um slide para vocês também, né? Esta viagem da água na natureza tem o nome ciclo da água, ou ciclo hidrológico. Então, lembra de ciclo, que é o quê? Passagem, transformação, é mudança, tá bom? Então, em um ciclo, então acontece, né? Ocorre sempre na mesma ordem, que se repete. Para descrever o ciclo da água, por exemplo, você pode começar pelas nuvens carregadas de água. Vamos lá? Então, vocês estão vendo aí, ó, no slide que a tia trouxe, olha só, o que é que acontece. Nós sabemos que a água, né, ela apresenta-se em constante movimento no nosso planeta, ela não está parada. Não é? Na natureza, ela sempre se desloca de um lugar para outro, como da atmosfera para a superfície terrestre, não é? Da superfície para os canais de água subterrâneos, vamos entender? Então, do mesmo modo, ela vai também se transformar, isso aí é contínuo, né? De um estado físico para outro, por exemplo, tá bom? Então, esse movimento constante da água no nosso planeta recebe o nome de ciclo da água. Vamos entender? Então, nós temos aí ó, a água. A água dos oceanos, dos lagos ou dos rios, né? Uma das principais formas de transformação, né, dessa água se dá pela evaporação. Então, a água dos rios, dos oceanos, dos lagos, ela sobe, ela vai evaporar,
não é? Subindo, olha só, o sol está esquentando e ela vai evaporar, subindo para as nuvens, tá? Também ocorre a evaporação pela transpiração dos seres vivos, né? Como os animais, as plantinhas, não é? Essa mudança de estado líquido para o estado de vapor ocorre principalmente pela ação do calor e dos ventos. Então, esquentou a aguinha, ela evaporou, subiu lá nas nuvens, né? Os vapores de água se elevam e quando entram nas camadas mais altas e mais frias da atmosfera, elas resfriam, né? Esse resfriamento pode fazer com que a água volte ao seu estado líquido, formando as gotas de chuvas. Olha aí, então ocorreu a condensação. Se condensou, formou-se as nuvens. Aí essas nuvens vão ficando mais pesadas, não é? Enquanto que elas não conseguem ficar lá na atmosfera. Então, o que acontece? Esse resfriamento, ele pode fazer com que a água volte ao seu estado líquido, formando as gotinhas de água. Pode transformá-las também em gelo, né? Formar os cristais de gelo ou em neve, como está aí, não é? Então, unidos, eles vão gerar as nuvens. Ocorreu aí, depois da condensação, não é? Podem formar cristais de gelos, que caem em forma de neve, o que ocorre nas regiões de clima mais frio, tá bom? Então, aí ocorre a precipitação, que é a chuva, quando elas se condensam, as nuvens ficam muito pesadas, não conseguem se sustentar lá na atmosfera. Então, as nuvens vão ficando cada vez mais pesadas, e ocorre a precipitação, ou seja, ocorre a chuva. As nuvens não aguentam e caem em forma de chuva, não é? Então, a água que cai na superfície em forma de chuva ou de neve, não é? É a mesma que evaporou anteriormente, que Tia falou, mantendo assim o ciclo. Depois que cai em forma de chuva, essa água cai novamente, infiltra-se no solo, não é? Uma parte cai no solo de novo, uma parte se infiltra nos lençóis de água subterrâneo e outra parte volta para os oceanos, para os lagos, para os rios, formando assim novamente o ciclo da água, né? E aí continua o ciclo. Ocorre o quê? De novo, a evaporação, depois da evaporação, a condensação, depois da condensação as nuvens ficam muito carregadas, muito pesadas. Ocorre a precipitação e cai em forma de chuva, que volta de novo para o solo, que volta de novo para os lagos, para os oceanos. E aí o ciclo recomeça. Vocês notaram aí, ó, no livro de vocês, na página 50, pega o marcador. As nuvens carregadas de água formam a chuva, que cai. A chuva atinge rios, mares, seres vivos, o solo. Parte da água que está na terra evapora e é aquecida pelo sol e forma as nuvens. As nuvens carregadas de água formam a chuva e o ciclo se reinicia. Vocês estão vendo aí no livro de vocês a representação do ciclo da água, né? Temos aí uma gotinha, não é? Então, o ciclo da água também pode ser representado por esta imagem, lá na página 50, tá bom? Nos ambientes ocorrem muitos ciclos de vida, como os que você observou na abertura do capítulo, e de matéria, como o ciclo da água. Então, nós vimos o ciclo do sapo, da borboleta, da galinha. Agora estudamos o ciclo da água, né? Olha só, com o calor. Nós vimos aí, ó, que as nuvens carregadas de água formam a nuvem que cai, olha, o retorno, ó, o calor esquenta, então o quê? Evapora, né? Subindo aí, ó, para as nuvens, onde ocorre o quê? A chuva, a neve, ocorre a precipitação, a condensação depois, não é? As nuvens ficam muito pesadas, ocorre a precipitação e ocorre a chuva. E depois o quê? O retorno para os rios, para os mares ou para os lençóis de água subterrâneo, tá bom? E aí depois o ciclo continua. Esse foi o ciclo da água, tá bom? Olha só, coloquem agora lá na página 51. Vamos falar um pouco, cadê? Agora, sobre o ciclo da matéria. Vamos lá?
Veja agora a transferência de matéria que ocorre nas relações alimentares. Vocês estão vendo aí os seres decompositores, né, que são os fungos. E aí, no caso, é o cogumelo, que é um fungo, fungos e bactérias, são chamados de seres decompositores, não é? Nós temos aí um esquema de relação alimentar em um ambiente natural, tá? Então, vejam só. A matéria, ela é transferida, não é, por meio de um ciclo. Olha só, observe aí. A matéria se desloca entre os seres vivos quando estes morrerem. A matéria de seus corpos voltará ao ambiente por meio da decomposição, ficando disponível para fazer parte de outros seres vivos. Quero que você acompanhe aí nesta cadeia, por exemplo. Olha só. Nessa cadeia, a serpente não possui um predador. Assim, quando ela morrer, naturalmente, a matéria de seu corpo será transformada pelos cogumelos e outros decompositores e voltará ao ambiente. Como podemos ver ao lado esquerdo do esquema? Isso também pode ocorrer com os demais seres da cadeia. Se o capim e o gafanhoto e o preá não forem predados, quando eles morrerem, naturalmente a matéria de seus corpos também voltará ao ambiente, por meio da ação de quê? Dos seres decompositores. E o que acontecerá com os materiais devolvidos ao ambiente? O que é que vai acontecer? Eles serão utilizados por outros seres vivos e passarão a fazer parte do corpo deles. Quando esses outros seres vivos morrerem, eles serão decompostos e os materiais de seus corpos voltarão ao ambiente. Vamos observar? Olha só, vocês estão vendo a representação também do ciclo da matéria. Olha aí um ciclo, né? Que tem a setinha. Então, dessa maneira, nós podemos compreender que a matéria, ela nunca se perde, não é, nos ambientes. Ele circula, não é, é transferida entre os seres vivos, formando um ciclo. Esse ciclo de matéria nas relações alimentares pode ser representado na imagem que vocês estão vendo aí, ó, que Tia acabou de explicar, né? Então, observe aí na página 51, que ele não se perde, né? A matéria nunca se perde no ambiente. Ele o quê? Ele circula, sendo transferida e formando um ciclo. Muito bom. Olha aqui outro. Olha aí. Coloquem aí, vejam na página 51. Então, nós temos aí os seres, ó, produtores, né? Nós temos aí os seres consumidores primários, consumidores secundários, né? Os consumidores terciários e, por fim, os decompositores, né? Para você observando. Aí. Então, quando a gente observa nessa cadeia, né? Dessa maneira, a gente compreende o quê? Que a matéria, não é, ela não se perde, ou seja, nos ambientes, ela vai circulando, a matéria é transferida entre esses seres vivos, os seres decompositores, os seres produtores, que é sempre uma plantinha, né? Que tem aí o rato, que tem a cobra, o gavião, né? E os decompositores, aí no caso os fungos, né? Fungos e bactérias. Então, esse ciclo de matéria, não é, nas relações alimentares pode ser representado assim. Ou seja, ela nunca, nós devemos entender, compreender o quê? A matéria nunca se perde nos ambientes. Ele circula, né? E é transferida nos seres vivos, formando esse ciclo, tá bom? Por meio que nós sabemos que é por meio. Como é que ele volta, tia? Então, nós vimos que a matéria, quando esses seres morrem, que no caso aí os seres decompositores, né? A matéria dos seus corpos voltam para o ambiente, não é? Por meio da decomposição, ficando o quê? Disponível para fazer parte o quê? De outros seres vivos. Então, volta para o ambiente, né? Por meio dessa decomposição. Agora vamos entender a transferência. A transferência de materiais nas relações alimentares. Quando um organismo se alimenta do outro nas relações da cadeia alimentar, a transferência tanto de energia quanto de matéria.
Ou seja, a quantidade de energia diminui no decorrer das relações da teia alimentar. Portanto, quanto mais próximo do produtor, maior a quantidade de energia disponível. Então, você está vendo aí, ó, a energia captada por as plantas, porque o produtor, porque ela precisa da energia, o quê? Para produzir o seu próprio alimento, através da fotossíntese, né? As plantinhas. Então, eles gastam a energia. O coelho que se alimentou, ó, da plantinha, não é? Aí nós temos aí, ó, o animalzinho, a lontrinha que se alimentou do coelho e aí o gavião que se alimenta dele. Então, a transferência de energia, porque um que se alimenta do outro vai absorvendo energia disponível lá. E aí nós vamos falar também, não é, do ciclo vital, não é? Todos os seres vivos, animais e plantas, eles nascem, crescem, alimentam-se, reproduzem-se e morrem. Este é chamado ciclo de vida de todos os seres vivos, animais e plantas, tá bom? Então, nós também temos um ciclo vital, um ciclo de vida, né? Olha só, tanto de plantas quanto de pessoas. Tem aí, ó, o bebê, não é? Ó, vejam só, até a fase adulta. A folhinha, não é? O verdinha, nós lembramos na outra aula, não é? O que é que dá coloração verde às plantinhas? É o quê? Que dá a cor verde? Clorofila, estão lembrados? Muito bom. Então, ó, o ciclo vital compreende o período da fecundação até a velhice, seguindo um desenvolvimento contínuo que termina com a morte do indivíduo. Esse ciclo está presente em todos os seres vivos. Com o ser humano, acontece no seguinte ritmo: o feto, depois bebê, depois criança, adolescente, adulto e velhice. Então, esse é o nosso ciclo vital, né? Dos humanos, seres humanos. Olha só, agora eu quero que vocês coloquem aí, lá na página 52, o Agora é com você. Vamos lá, turminha? Olha só. Na primeira questão, vamos responder juntos. Peguem aí lápis e borracha. Vamos lá? Na página 52 e 53, o Agora é com você, na primeira questão, ela diz: para refletir, referir-se à sequência de transformações da água que se repete no ambiente, é usada a expressão ciclo da água. Justifique o uso da palavra ciclo, que tem origem em uma palavra grega, que significa círculo. E aí, gente? E foi que nós falamos que é ciclo da água. Por que a palavra ciclo? Você vai dizer porque a água passa o quê? Porque a água passa por várias transformações de maneira contínua, né? Ou seja, circulando no ambiente. Eu disse que a água nunca fica parada, não foi assim? A água representa um constante movimento no planeta, não é? Ela se transforma continuadamente, ou seja, de um estado para outro, tá certo? Então, esse movimento da água nós falamos em ciclo, tá bom? Então, escreva aí com suas palavrinhas. Que a água, né, passa por várias transformações, não é? Sempre circulando no planeta, porque a água está em constante movimento no nosso planeta, tá bom? Segunda questão. Assinale a imagem que melhor representa a transferência de materiais nas relações alimentares. Foi que nós vimos, olha lá na página, por exemplo, na página 51, qual é? Letra A ou letra B que representa? Volta lá na página 51 e observa. Muito bom, turminha. O ciclo dos materiais nas relações alimentares é a letra B. Perfeito, turminha. Marca aí um X. Na nossa terceira questão, nós temos: observe a imagem e faça o que se pede. Letra A. Identifique e descreva o que está sendo representado nessa imagem. O que é que vocês estão vendo, turminha? O que é que nós estamos vendo aí nessa imagem? Um cachorro, um cachorro se coçando, que geralmente está aí. Esse é o quê? Qual é esse animalzinho? Um carrapato. Então, nós estamos vendo o ciclo
do carrapato do cachorro, não é? Vamos lá falar? Então, vocês podem escrever que o carrapato adulto, ele se instalou no cão, né? No pelo do cão, né? O que foi que aconteceu? Botou os ovos lá, né? No cachorro, no pelo, né? Ele se desenvolveu, não é? Lá em estágio de larva, depois se tornou um adulto, ó. Os carrapatos adultos se abrigaram no cachorro e aí o ciclo continua. Então, tem aí o cachorro. Primeiro, o carrapato adulto está sobre o cão. Ele botou os ovos lá, olha os ovos. Depois que se desenvolveram, houve as transformações de larva, depois de ninfa, né? Depois de ninfa, eles se tornaram um inseto adulto, não é? Então, os carrapatos adultos começaram a sugar, se abrigaram no cachorro, começaram a sugar o sangue, não é? E aí o ciclo continua, você explica assim, tá bom? Pode ser com suas palavras, tá bom? Na letra B, ele pergunta, explique a razão do uso de setas entre esses seres representados, minha gente. O que é que as setas indicam, que tia falou? As setas vão indicar o quê? As etapas de ciclo de vida do carrapato no cachorro, né? Então, ela está dizendo, né, na mesma sequência em que ocorrem. Então, as setas, elas vão indicar as etapas do ciclo de vida do carrapato que está no cachorro, do cachorro. São contínuas, né? Uma sequência, uma atrás da outra, né? Uma sequência, tá bom? Escrevam aí, turminha. Perfeito. Agora, lá na página 53, vamos ler, acompanha a tia. A quarta questão, você tem, observe o esquema a seguir e faça o que se pede, tá bom? Então, nós vamos observar, tem aí números, né? Tem letras, aliás, letra A, B, C e D. Também nesse esquema, vocês estão vendo, temos aí o produtor, que é uma plantinha, temos um grilo, o sapo e os seres decompositores, não é isso? Então, também indicado por seta, que é uma sequência, é um ciclo, tá? Na letra A, ele pede para você pintar o ser vivo produtor. Quem é o produtor, minha gente? Vocês vão pintar a plantinha. Produtor, aquele que produz o seu próprio alimento. Vocês vão pintar o ser produtor, que é a planta. Perfeito. Circular o gafanhoto, né? E fazer um X no sapo. Então, presta só, tem 3 comandos aqui, olha só. Você vai pintar o ser produtor, que é a plantinha. Quem é o consumidor primário? Qual é? O gafanhoto. Então, você vai lá e circula ele, o gafanhoto. Depois, faça um X no consumidor secundário. Quem é? O sapo. Perfeito. Vai lá e faz um X no sapo. Na letra B, ela pergunta, nessas relações alimentares, que papel desempenham os seres vivos identificados como a letra D? Na letra D, quem são, turminha? São os seres o quê? Perfeito! Escreve aí. Seres decompositores. Perfeito. Escreve aí. Nós temos aí fungos e bactérias, não é isso? Na letrinha D, então são seres decompositores. Na letra C, se todos os seres vivos da Terra, identificados como D, não existissem, ou seja, os seres decompositores, o que aconteceria com a matéria dos corpos de plantas e animais após a morte? Então, se os seres decompositores, eles não existissem, né? Eles iam o quê? Permanecer, eles permaneceriam como estavam quando os seres vivos, né, não pertenciam, ou seja, se eles não morressem, ia continuar do mesmo jeito, né? Com o tempo, não haveria materiais disponíveis no solo para as plantas absorverem. Então, responde aí também, do seu jeitinho, certo? Na letra D, a transferência de materiais entre os seres vivos de um ambiente é representada assim. Olha aí, um círculo, né, fechado com uma seta.
Como você representaria a transferência de matéria em um ambiente em que os decompositores fossem eliminados? Está aí nessa sequência. Como era que você iria representar? Com uma seta, né? Você vai desenhar uma seta para a minha direita. Desenhar aí uma seta. Perfeito, turminha. Perfeito. Agora, coloquem aí, né? Espero que tenham gostado da nossa aulinha de hoje, né? Perfeito, ciclo vital. Olha só, lá no roteiro, para casa, vocês vão realizar sozinhos, né? Caprichem nos desenhos de vocês. Lá na página 54 e 55, para casa. Olha só. Na página 54, você vai elaborar, não é, por meio de um desenho ou colagem, você pode pesquisar nos seus livros antigos e colar, um esquema de relações alimentares. Nessa relação, né, nessa cadeia, tem que ter o C, produtor, seja uma plantinha, se for uma cadeia aquática, uma alga, né? Consumidor primário, consumidor secundário, pode ter um terciário, não tem problema. E os seres decompositores, que são os fungos e as bactérias. Não esqueça de representar as setas, que devem apontar no sentido da transferência da matéria, né? Que é um ser que está se alimentando e transferindo a matéria de um para outro. Estão lembrados? Depois que você fizer o seu desenho ou colar, você vai responder de acordo com a sua cadeia, tá bom? Quem é o produtor? Você vai escrever se é uma planta, se é uma grama, se é uma... Você vai escrever o que você, de acordo com o que você colou ou desenhou. Depois, quem é o consumidor primário? Quem é o consumidor secundário? E quem são os seres decompositores, tá bom? Lá na outra página, na página 55, está lá no roteiro, a sexta questão. O ser humano possui um ciclo vital. Lembra que te apresentou para vocês? Represente-o um esquema em que tem a forma aproximada de um círculo. Não esqueça de indicar a seta. Lembra que tinha mostrado no slide? Olha aí, ó. Que vocês vão representar o quê? Um bebê, não é? Uma criança, um adolescente, não é? Um adulto e aí, por último, a velhice, não é? Olha só, você vai unir, tá bom? Todas essas fases, né, desse ciclo por setas. Você faz o seu desenho. Na sétima questão, é comum que sejam publicadas notícias sobre a falta de água em algumas regiões do mundo onde esse problema não existia ou não era tão grave. Recentemente, grandes cidades brasileiras, como São Paulo, passaram por períodos em que a água foi racionada, isto é, as pessoas foram forçadas a gastar menos água, porque ela chegava em pequena quantidade às torneiras. No entanto, se existe um ciclo da água e ele não é interrompido, por que isso acontece? Troque ideias com o colega, com a mamãe, com o papai, você pode pesquisar, não é? E proponha com ele uma explicação para essa questão. Então, nós falamos no começo sobre o ciclo da água, né? Então, quando ele fala, não é? Nós podemos explicar, já sabemos que o ciclo, né? A água, ela está em constante movimento. Então, isso acontece quando ele falou do probleminha lá em São Paulo, né? Então, o ciclo ele envolve todo o planeta Terra, não é assim? Provavelmente não choveu, né? A água não houve chuva no estado de São Paulo, né? Ela, em vez de estar caindo lá em São Paulo, está caindo em outras cidades, né? No Rio de Janeiro, em Recife. Então, além disso, a água de boa qualidade, ela pode diminuir em um local por causa também da sua poluição, né? Então, você vai pesquisar, conversar com o papai e com a mamãe e elaborar aí a pergunta, tá bom? Troque ideias e veja aí uma explicação, mas provavelmente porque não houve chuva lá. A gente deve também levar em consideração, né? Se diminuiu, também pode ser um dos fatores em um local por conta da poluição, ou não houve chuvas, né?
Gente, espero que vocês tenham gostado da nossa aulinha de hoje, né? Está lá no roteiro para que você responda 54 e 55 do livro de ciências, né? Um beijo. A gente se vê lá no Zoom, né? Quero ver os desenhos bem bonitos, né? Na nossa aulinha do Zoom da quarta. Tchau, turminha. Até a nossa próxima videoaula, quarto ano. Um beijo. Fiquem com Deus.